Amém. Shalom, igreja. Os irmãos podem se assentar e abrir a palavra no livro de Filemon. Aqui nessa carta, a Filemon é a carta mais curtinha de Paulo, né, das cartas que Paulo escreveu, que estão na Bíblia. Essa é a carta mais curtinha, ela tem apenas um capítulo com 25 versículos, e eu vou ler a epístola inteira, então, com os irmãos. Então, em Filemon 1:1 diz, Paulo, eu estou lendo na versão da NVI, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Graça e paz a vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor para com todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que compartilhamos em Cristo. E o seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para ordenar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, suplico em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Antes, ele era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Eu o envio de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me servisse no seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. No entanto, não quis fazer nada sem sua permissão, para que o favor que você fizer não seja forçado, mas espontâneo. Talvez ele tenha sido preparado para você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, e não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Ele é para mim um irmão muito amado, mas para você ainda mais, tanto como homem quanto como irmão no Senhor. Assim, se você me considera um companheiro, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria vida. Sim, meu irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Confiante na sua obediência, escrevo a você, sabendo que fará ainda mais do que eu peço. Além disso, prepare-me um aposento, pois espero ser restituído a vocês em resposta às suas orações. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo, envia saudações, assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Então, esses são os 25 versículos do pequeno livro de Filemon. E esse livro é muito interessante porque ele não é um livro que traz uma proposta de ensino, né? Nos outros livros, Paulo falava às igrejas, falava às pessoas, tentando trazer correção, trazendo ensino, mas eram cartas muito doutrinárias, né? Aqui, Paulo fala a um amigo, e aqui Paulo faz uma recomendação, né? Ele faz uma solicitação. Paulo aqui, diferente da outras cartas, né, que ele era mais incisivo, duro na palavra, aqui Paulo é um gentil, né, um cortês. Ah, meu amigo maravilhoso, todo mundo fala muito bem de você, né? Você vê como o teor da carta muda um pouco, porque ele está falando com um amigo que goza de boa reputação, inclusive, né? Vamos falar um pouquinho do contexto aqui. Filemon, ele morava na cidade de Colossos, ou Colossa. É a mesma cidade para a qual Paulo destina a carta aos Colossenses, né? E, inclusive, nós vemos aqui em cima, né, na saudação a Filemon, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você na sua casa.
Então, olha que interessante. A igreja, inicialmente, ela se reunia na casa dos cristãos, não tinha templo, né? E a casa do Filemon era justamente a casa que recebia os irmãos na cidade de Colossa, ou Colossos. Não sei se era a única casa, né, onde se reuniam os cristãos convertidos, ou se havia outras, mas fato é que na casa de Filemon, digamos, era uma igreja. Ele abria sua porta, abria sua casa para servir aos irmãos, para que servisse ali de espaço de comunhão e espaço de ministração da palavra, né? Então, Colossos, ou Colossa, ele fica atualmente na região da Turquia. Hoje a cidade se chama Ronas, né? Filemon, ele tinha uma boa situação financeira, ele era alguém abastado, tanto que ele possuía escravos, ele era senhor de escravos, né? Entende-se que Áfia, que foi citada lá em cima, é a esposa dele, e Arquipo é o seu filho, que era um ministro do Senhor. Há indícios extrabíblicos, talvez, que ele fosse um dos líderes da igreja em Colossos, talvez o pastor daquela igreja, né? Em Colossenses, a carta aos Colossenses 14:17 cita Arquipo. Digam a Arquipo, procure cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Então, Paulo tinha um relacionamento também com essa pessoa, Arquipo, né, de ser filho de Filemon. Então, eles residiam ali naquela mesma casa onde se reunia a igreja. Então, essa carta é direcionada para alguém que possuía boa influência na igreja de Colosso. E, aparentemente, uma boa influência, né? E aí, Paulo também não se abstém de fazer elogios a Filemon. Nos versículos 4 a 7, a gente lê: sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor para com todos os santos. Olha, mano, ouvir isso de Paulo é legal, né? Eu oro por você porque eu ouço da sua boa fama, de que você está servindo aos irmãos, pelo seu amor por todos os santos. A fama de Filemon chegou até os ouvidos de Paulo. Esqueci de falar, nesse momento Paulo estava preso em Roma, né? É no período que ele estava preso em Roma. Então ele não estava lá em Colosso, ele não visitou a igreja, ele estava se comunicando por cartas, mas chegou aos ouvidos de Paulo que Filemon gozava de boa fama, gozava de uma boa influência ali, né? Ele ouviu falar que o amor dele era grande por todos os santos. No versículo 6, oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todos, o bem que compartilhamos em Cristo. O seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Que coisa linda, né? O teu amor tem reanimado o coração dos santos, a ponto de ser consolo para o coração de Paulo, que estava ali preso, perseguido pelo Evangelho, escravo de Cristo, né? O irmão pode ser consolo para aquele apóstolo ali já preso e com tantas marcas, né? Então, aqui vemos Paulo elogiar com sinceridade. Eu não creio que Paulo tenha feito isso apenas por bajulação. Eu entendo que ele fez isso de forma sincera, a fim de lembrar o irmão quem ele é e como os demais irmãos o veem. Filemon, ele era então um homem profundamente piedoso, conhecido não apenas por um amor teórico, conhecido não apenas por alguém que sabe a base do Evangelho, mas conhecido por alguém que pratica o Evangelho em amor, né? Ele era conhecido pelas suas obras, mas não assim obras vazias, obras do amor de Cristo, manifestação do amor de Cristo na sua comunidade, né? E ele era conforto para os irmãos em amor. E isso tem tudo a ver com o nome dele. O nome Filemon tem origem no grego phileo, ou philéo, que acho que muitos já ouviram falar, né? É o termo para amar. Ele é um verbo, é o termo para amor ou amar. Então, Filemon significa aquele que ama, né? Olha que, imagina ter esse nome e gozar de boa fama como alguém que de fato ama, né? Cujo amor sincero é conhecido por todos e tem servido de consolo para os irmãos. Então, esse era o nome dele, aquele que ama. Mas esse termo também, dependendo do contexto, ele pode ter conotações de afeiçoado, aquele que é gentil, amigo, generoso e benévolo,
né? Então, essa introdução ela é importante. Conhecer esses termos, essas questões são importantes para a gente entender qual é a tônica dessa carta, que é o amor. Ao interceder por Onésimo, Paulo não apela para a sua autoridade, mas para aquilo que o irmão deveria saber bem, o amor. Então, digamos que Paulo escolhe falar a língua que aquele irmão sabia falar muito bem, né? Paulo poderia exigir muito bem uma postura de Filemon, né? Ele escolhe um outro caminho, se coloca como humilde. Aí eu achei muito interessante quando ele fala: eu, Paulo, o velho, o prisioneiro de Cristo Jesus. Então, Paulo já estava aqui, digamos, no final da sua carreira, do seu bom combate, já estava se vendo velhinho, né? Não sei exatamente qual a idade de Paulo aqui nessa época, mas ele já se intitulava como Paulo, o velho. E aí eu estava estudando esse texto em casa, eu tive que parar e falar: Jéssica, pensou que da hora? Lá no futuro eu vi lá e falar: Marcel, o velho, prisioneiro de Cristo. Eu achei o máximo, eu vou guardar essa para um dia usar. Quando eu for bem velhinho, quando eu também tiver, com a graça de Deus, uma boa fama daquele que ama também, como Filemon, poder dizer eu, Marcel, o velho, prisioneiro de Cristo. Eu acho que vai ser bem legal, que Deus assim me permita. E aí, aí ele começa um trecho que na NVI está escrito: por isso, vírgula, mesmo tendo em Cristo. E aí a versão do Almeida diz: pois bem, né? Ou seja, por conta disso, por isso, porque eu conheço você e sei que você ama, e ama de forma prática, ele vem apresentar aquilo que ele quer, né? E o que aconteceu ali naquele meio termo? Paulo, lá preso, conheceu um homem chamado Onésimo. E esse Onésimo, ele era um escravo fugitivo, logo de quem? Do Filemon. Olha que mundo pequeno, né? O cara estava preso e ele teve contato com um ex-escravo que fugiu de Colosso e foi para Roma e acabou ali circulando, acabou tendo contato com Paulo, não sei se preso no mesmo lugar, ou não sei se servindo, não sei exatamente como, mas o fato é que Onésimo ele teve contato com Paulo. Paulo, mesmo preso, pregou para Onésimo e o Onésimo se converteu. Só que agora Paulo tinha um problema na mão, porque Onésimo era escravo do seu amigo Filemon. E agora? Pela lei, se você recebeu o escravo de alguém, você é responsável por restituir o dono daquele escravo de todo o trabalho que ele perdeu. Então, digamos que em um ano, aquele escravo renderia 500 dinheiros para o seu dono. Então, se você segurar aquele escravo com você por um ano, você fica responsável por pagar àquele dono os 500 dinheiros que ele deixou de lucrar. E Paulo estava lá com Onésimo. Depois a gente vai ver que Onésimo estava servindo a ele, né, como irmão, não sei exatamente se como escravo nos seus afazeres, mas estava servindo ele de consolo, como amigo, como um filho, né? Então Paulo se viu nessa situação. O que fazer? Não, vamos ter que destruir esse sistema da escravidão de Roma. Não foi essa a postura que Paulo teve, né? Porque Jesus, e Paulo era seu imitador, não veio com o intuito primeiro de mudar a estrutura do mundo. Ele quer mudar a estrutura do nosso coração. Ele quer mudar a nossa mentalidade de escravidão para uma mentalidade de reto, de santo, perdoado por ele, para uma mentalidade de livre. É isso que Jesus veio fazer. E Paulo, como seu imitador, também não queria fazer uma revolução humana, né, social. Ele queria fazer uma revolução na vida das pessoas, pelo conhecimento da palavra de Cristo, né? Então ele tinha esse contexto na mão. E quando Filemon voltar, se ele voltasse, o que era muito comum de acontecer é, primeiro, que esse escravo ele se tornava ainda mais devedor. Só para falar um pouquinho sobre escravidão no período romano, a escravidão ela era um pouco diferente da escravidão que aconteceu no Brasil. Por favor, pode pegar água para mim? É um pouquinho diferente da escravidão que a gente viu no Brasil. O Brasil ia na África, pegava os escravos e trazia como dominação, de forma à força.
Naquele tempo, isso acontecia também, né, de certa forma. Quando você guerreava e ganhava uma batalha, você pegava os cidadãos do local que perdeu como escravos, mas também existia outras formas de escravidão. Naquele tempo, o pai ele era a autoridade máxima, então um pai poderia até mesmo dar ou vender seu filho como escravo, se ele assim o desejasse. E se você era devedor, você tem uma dívida muito grande, você poderia se vender como escravo para pagar a tua dívida. Então, o trabalho de um escravo rendia 500 dinheiros por ano e eu devia, sei lá, 2.000, eu me vendia por 4 anos como escravo para pagar minha dívida. Eu poderia me vender por uma vida inteira se a dívida fosse muito grande. E os filhos que nasciam do escravo, enquanto escravos, seriam escravos pela vida toda, né, daquele mesmo dono. Então, se o escravo ficou fugido 1 ano, quando ele volta, além de ter que... A pena dele era 10 anos de escravidão. Ele cumpriu 2. Ficou 1 ano longe, esse 1 ano não conta. Então, ele vai esticar 1 ano a pena dele. Só que agora ele vai esticar 1 ano a mais, para restituir o dinheiro que o seu dono perdeu. Então, ele ia ficar mais tempo como escravo. Ou seja, ele era devedor. Então, ele tinha uma dívida com o seu senhor, né? Então, se ele voltasse, ele também teria que pagar essa dívida, ou com dinheiro, ou com mais tempo de escravidão. Paulo sabia disso tudo. Filemon também, né? E pela lei, então, como eu disse, ele teria que fazer dessa forma. Mas era muito comum que, quando um escravo retornasse para o seu senhor, ele mandava crucificá-lo em local público, para dar exemplo para os outros escravos. É assim que acontece com aquele que foge de mim. Porque essa coisa de, ele fugiu, depois na volta ele tem que pagar como escravo, talvez não parecesse uma pena tão grande para ele. Não, eu vou ter que pagar, mas já sou escravo mesmo, 1 ano a mais, 1 ano a menos. Então, muitas vezes, esses senhores mandavam crucificar os escravos para servir de aviso, para impedir que outros escravos tentassem fugir também. Então, Filemon podia exigir isso. Ele era dono de Onésimo, ele podia até requisitar a morte desse seu escravo. Então, Paulo pede nessa carta que Filemon receba Onésimo não como um escravo, antes, muito acima disso, como irmão amado. Porque agora muda o contexto, né? Antes, a relação entre Onésimo e Filemon era apenas uma relação de escravo e senhor. Agora, tanto Filemon quanto Onésimo são cristãos, se converteram. Então, para além da relação de escravo e senhor, eles ganharam uma nova relação, que é uma relação de irmão. Irmão em Cristo. E como é que fica essa relação aí? Paulo está pedindo, não receba ele mais como escravo. Antes, muito acima disso, como irmão amado. Não apenas como irmão, mas como irmão muito amado. A versão do Almeida diz, como irmão caríssimo. Ou seja, entenda que o valor dessa pessoa é muito superior do que o valor de um escravo. Ele, como irmão, vale mais do que ele como escravo, porque ele é um irmão caríssimo. Se um escravo era caro, obrigado. O escravo é caro, mas esse Onésimo é um irmão caríssimo, é muito superior. Né? Foi bem interessante que eu estava lendo, né? E aí, ao estudar as cartas, eu vi que essa carta, ela, possivelmente, ela foi entregue em Colosso pela mesma pessoa que entregou a carta aos Colossenses, né? Então, é muito provável que tenha sido, inclusive, entregue ao mesmo tempo. Ele foi levar a carta aos Colossenses, também a carta aos Efésios e a carta a Filemon, que era uma carta pessoal. A carta aos Colossenses era para a igreja. Era entregue ao líder da igreja. Era entregue ao líder da igreja, que lia, e depois lia a carta publicamente para os irmãos que se reuniam ali. Mas essa carta de Filemon era diferente, era uma carta pessoal, era uma carta para ele, né? Levada ao mesmo tempo. Então, foi interessante porque eu falei, deixa eu ler de novo a carta de Colossenses. Eu estava estudando, na verdade, e um dos comentários fala, recomendamos a leitura, depois do estudo, a leitura do livro de Colossenses. Porque se você pensar que é o mesmo contexto, e provavelmente era a mesma pessoa que estava recebendo a carta, Filemon ou Arquipo, né, líder da igreja ali naquele local,
é a mesma pessoa que escreveu para o mesmo contexto, para as mesmas pessoas lerem. E aí, lá em Colossenses, tem um texto sobre essa questão da escravidão. Em Colossenses 3, 22, diz: escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradar-lhes quando estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo o Senhor a que vocês servem. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e nisso não há favoritismo. Então, Paulo não está querendo reverter completamente a situação ali. Paulo está dizendo, se você é escravo, e é assim que manda a lei, seja escravo, continue sendo servo, mas sirva com zelo, com amor, como quem faz ao Senhor. Faça o teu trabalho direito, não fuja, não faça corpo mole, faça direito. Mas em Colossenses 4, versículo 1, também fala, senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Então, olha que interessante, olha, porque era muito comum os senhores até mesmo manipularem e serem muito injustos com os seus escravos. Manipular para que eles trabalhassem mais tempo, reduzir a alimentação, aumentar a carga de trabalho. Então, Paulo aqui também dá uma orientação aos senhores, aos donos de escravos. Olha, lidem com seus escravos de forma justa. Trabalhem com eles, dando a eles o que é justo. Se você concordou que a pena é de 5 anos, ao 5º ano você dá alforria. Você não cria mecanismos para segurar mais. Pela lei, se você tem um escravo, você tinha que ser responsável pela alimentação e pelo cuidado com aquele escravo. Então, senhores, sejam justos e cuidem dos seus escravos com zelo também. Né? E aí ele dá uma inversão aqui, ele fala, pois lembrem-se, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Paulo não está falando a qualquer senhor, qualquer dono de escravos, ele está falando aqui aos irmãos que se converteram. Então, tenham em mente que você também é escravo do Senhor. É um jeito diferente de fazer, faça com os outros o que você gostaria que fizesse com você. Né? Lembre-se que você também é escravo. Pensem como o seu Senhor dos céus cuida de você. É assim que você tem que cuidar do seu escravo. Entra na mesma coisa de que dos homens como cuidam das mulheres e as mulheres cuidam dos homens. Ser submissa ao marido. Mas é muito mais confortável ser submissa a um marido que vai dar a sua vida por você, como Cristo fez pela igreja. Né? Então aqui implica numa relação entre senhor e escravo. E essa relação é uma relação de amor. Escravos, façam com amor, como quem faz ao Senhor. E senhores, cuidem dos escravos com amor, como o Pai Celestial, que é o seu Senhor, cuida de você. Então, é uma relação de amor, mesmo entre escravo e o seu dono, o seu Senhor. Né? Então, é importante ter isso em mente. Então, é nesse contexto, depois de ter entregue essa carta que fala desse jeito sobre a relação entre servo e senhor, que Paulo faz o seu apelo a Filemon. Né? Deixa eu voltar aqui. Pois bem, é como Paulo diz, dito isso tudo de contexto, falando sobre o contexto de como Paulo orientava que senhor e escravo se relacionassem, falando sobre Filemon e como o amor dele era prático, reconhecidamente prático, é que ele diz, pois bem, por isso mesmo tendo em Cristo plena liberdade para ordenar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, suplico em favor do meu filho Onésimo. Então ele está dando continuidade, né? Sabendo que você é um homem que ama, sabendo que você já sabe como o Senhor ordena que a gente trabalhe com os escravos, eu peço isso gentilmente. Muito diferente do Paulo das outras cartas, que é bem incisivo. Né? Em alguns momentos, Paulo, numa das últimas pregações, né, que eu até falei que Paulo, falando às igrejas, falava, vocês me obrigam a ser insensato, né? Então, já que é para ser insensato, eu vou ter que defender o meu apostolado. Ele começa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né?
Ele começa a dar a carteirada, digamos. Vocês estão falando mal de mim, que eu não sou como os superapóstolos, mas eu sou tão apóstolo quanto eles. Eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz aquilo. Ele deu a carteirada. Aqui não. Aqui ele guardou a carteira no bolso. E falou, bem, eu, Paulo, velho, prisioneiro por Cristo, venho aqui, humildemente pedir, gentilmente pedir. E ele ainda fala, né? Eu teria plena liberdade para ordenar que você cumpra o seu dever. Falou, nós dois sabemos que eu sou o apóstolo, que eu sou líder, eu cuido de vocês como meus discípulos, então eu poderia exigir, mas eu não quero exigir. Porque se eu exigir, você vai fazer por obrigação. E eu não quero que você faça por obrigação. Eu quero que você faça livremente, por amor. Porque quando a gente pede, e muitas vezes a gente tem que falar mesmo. Né? Tem horas que há discordância, tem horas que uma pessoa com mais conhecimento, um pastor, uma pastora, um pai, uma mãe, vai exigir, filho, faz aquilo. Talvez porque ele não esteja entendendo ainda o porquê, talvez não tenha maturidade para entender o porquê. Então, há momentos em que tem que se exigir. Né? Só que, inclusive, para que, por exemplo, uma criança crie um hábito, até que ela adquira aquele hábito e ela passe a escolher fazer aquilo por livre e espontânea vontade. A gente, às vezes, precisa exigir para mudar a cabeça e o coração da criança, para que ela mude o seu pensamento e pare de fazer as coisas apenas para o seu próprio bem ou por obediência e passe a fazer por amor. E aí, provavelmente, você vai parar de precisar chamar o tempo todo, porque a pessoa vai passar a fazer movido por esse amor. E é isso que Paulo estava tentando fazer aqui com Filemon. Reconhecendo que Filemon já estava uns passos à frente na sua caminhada com Cristo, ele já estava publicamente tendo reconhecimento pelas suas obras de amor em Cristo, ele não precisa exigir. Eu falo, eu poderia exigir de você, mas eu não quero. Antes, eu quero, primeiro... Cadê? Eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Né? Então, aqui, Paulo ele deixa de exigir, se coloca como humilde, como um velho, né? Apelando para o amor. E aí, o que ele pede em amor? Suplico em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Antes, ele era inútil para você, mas agora ele é útil, tanto para você quanto para mim. E aqui Paulo faz uma brincadeirinha com o nome de Onésimo, porque Onésimo, em grego, significa útil. Olha que interessante. Não é bem uma coincidência, porque Onésimo, na verdade, essa palavra útil se tornou um nome, mas ele era uma característica. Então quando falava, olha o Daniel ali, falava, olha o útil ali. Mas por quê? Porque esse era o nome dado a todo escravo sem nome. Então, quando era um escravo que nascia na casa ali do Senhor, ou ele não tinha algum nome, ele era batizado, ele era nomeado como Onésimo. Então, esse Onésimo não era o único Onésimo, provavelmente. Haviam outros Onésimos, né? Onésimo primeiro, segundo, terceiro, na mesma casa. Às vezes, devia ter mais de um. Então, Onésimo significa útil. E aí, o Paulo fez uma brincadeira e uma coisinha com o nome. Falou, ele está distante de você, ele está inútil para você, ele não está trabalhando aí com você. Né? Só que agora, porque Cristo restaurou, ele volta a ser útil para você, e não só para você, como também para mim. Então agora, Onésimo não é só útil como escravo, ele é útil como irmão, ele é útil como servo do Senhor em primeiro lugar. Então a utilidade de Onésimo ganhou outra conotação. Né? Vou falar no finalzinho, inclusive, alguns estudos que mostram o que Onésimo fez depois. Né? Vou deixar para o final. Mas a palavra Onésimos vem do Onésimus, que significa útil, benefício, rentável, lucrativo. Né? E eu envio de volta para você, como se fosse o meu próprio coração. Olha como Paulo é persuasivo, cara, né? Apelando para o emocional aqui, né? Como a gente costuma falar. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me servisse no seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Então, aqui, ele apela novamente para a utilidade de Onésimo, mas não como escravo agora, mas porque Paulo o ama. Né? Uma pessoa ela vai ter valor, não pelo seu esforço das suas mãos, mas é o amor que dá valor para uma pessoa. Né? Aquela pessoa ali ela é muito boa como meu funcionário, porque ele trabalha bem, me dá lucro.
Tá, e se ele pedir demissão, se ele for demitido, ou se ele morrer, o que vai acontecer? Mano, a empresa precisa continuar, né? Você põe outro no lugar. Não é assim? Né, Marcos? Se a tua funcionária pede demissão, o que você vai fazer? Você vai pôr outra no lugar. Então, um funcionário pode ser substituído. Agora, alguém que você ama pode ser substituído? Né? Se você tem um irmão na igreja que não está mais aqui, você o ama. Ah, mas entrou novos membros. São novos membros. Aquele irmão é aquele irmão que você ama. Então, o que faz uma pessoa ser verdadeiramente importante é o amor. Não é a sua função, não é a sua utilidade. Então, ele está falando novamente aqui, ó, antes ele era útil como escravo. Só que agora, eu o amo. Então, Onésimo ganhou uma importância muito maior. Por isso, receba-o como quem recebe o meu próprio coração. Porque o meu amor está depositado sobre essa pessoa. Ele é muito importante para mim. Eu o amo. Ele é meu filho amado. Ele se tornou meu filho. Aqui Paulo fala, Onésimo, que se tornou meu filho enquanto estava preso. Outras versões dizem, meu filho das algemas. Olha, enquanto eu estava algemado, ele se tornou meu filho e tem me consolado na minha prisão. Então, o amor é que faz uma pessoa ser importante, né? E Deus amou o mundo. Então, nós temos valor porque nós somos amados por Deus. Nós não temos valor porque somos bonitos, porque somos ricos, né? Porque temos um lugar importante na congregação ou na sociedade. Nós temos valor porque Deus nos ama. E Ele nos ama. E Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é esse amor que a gente está falando aqui. Em Deus, em seu amor, deu seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou tanto, nós temos tanto valor para Deus que Ele sacrificou a si mesmo. Ele escolheu vir à terra em forma de homem e morrer numa cruz para que nós pudéssemos continuar vivos, para que nós pudéssemos ter a eternidade com Ele. Ele nos comprou com seu sangue e por isso nós somos seus servos hoje. Amém? No entanto, aqui no 14, no entanto, não quis fazer nada sem sua permissão, para que o favor que você fizer não seja forçado, mas espontâneo. Né? Então aqui, ele não quis fazer, olha, o escravo é seu, eu não quero atropelar a tua autoridade, é o que ele está dizendo aqui. O escravo é seu, então eu não quero acobertá-lo na minha casa, a ponto de eu também me tornar culpado de um crime. Porque ocultar o escravo de outra pessoa era um crime. Ali. É como se você estivesse se apropriando de um bem. Se alguém entra na tua casa e rouba o teu computador, ele te tirou um bem que é teu. Isso é um crime. É a mesma coisa aqui. Se Paulo subtraísse Onésimo, não fica aqui comigo porque eu te amo, ele estaria roubando aquele bem de Filemão. Então ele falou, eu não quero fazer nada sem sua permissão. Por isso eu estou te devolvendo. Ó, eu estou te enviando Onésimo. Então a caravana que foi lá para Colosso e levando a carta, essa caravana, o Onésimo foi junto. Ó, estou te devolvendo aquilo que é teu, estou te restituindo aquilo que é teu. Esse servo é teu, está aqui de volta, para que ninguém me acuse e também para que você tome essa decisão. Eu não quero te forçar nada, eu quero que você tome a decisão em amor. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Olha, gente, é muito profundo isso, né? Porque Filemão, ele tinha a posse de Onésimo por um período de tempo da sua escravidão, talvez o tempo pode ser até pelo tempo de vida de Onésimo. Só que agora, olha aqui, falou, talvez ele tenha sido ocultado de você por um tempo, para que agora você o tenha para sempre. Paulo não está falando assim para sempre na sua vida, humanamente, para sempre pela eternidade. Ó, foi porque ele saiu da tua casa como escravo fugido que ele pôde me conhecer e ter a sua vida salva, e agora ele vai viver eternamente. E você é irmão dele, então vocês vão juntos para as moradas celestiais. Então antes, Onésimo seria seu por apenas um pouquinho de tempo. Agora ele será seu eternamente, como irmão. Então ele está tentando falar, olha, não fica bravo com ele, porque nada foge do controle de Deus. Quem sabe isso tudo não aconteceu
para que agora você pudesse recebê-lo para sempre. Mas não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. É aquele texto que eu já citei. Outras versões dizem como irmão caríssimo. Ele é, para mim, um irmão muito amado, mas para você ainda mais, tanto como homem como irmão no Senhor. Então, Paulo pontua de novo, ele não quer forçar nenhuma decisão. Ela quer que ele seja espontânea e baseada em amor. Onésimo é um irmão muito amado por Paulo e apela para o amor de Filemon também. Ele, que era um homem piedoso, reconhecido pelo seu amor prático, deveria amar seu escravo também. Continuando no 17, assim, se você me considera um companheiro, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Assim, Paulo diz que não quer forçar nada, mas vamos combinar que Paulo, quando ele quer, ele é bem persuasivo. Mas não ele já falou em outras cartas, não com uma persuasão humana. Ele está apelando para o amor de Deus. Ele está apelando para aquilo que é superior. Não é uma persuasão com manipulação. Ele não está querendo manipular. Ele está querendo, inclusive como um pai, como um discipulador, orientar que Filemão tome a decisão mais adequada de acordo com os valores de Deus. Né? Ele está orientando com zelo. Eu creio que Paulo amava Filemão com tanto amor quanto ele amava Onésimo. Então, assim, ele não queria só que ele perdoasse pelo amor ao escravo, porque ele amava aquele homem, mas também ele queria que ele tomasse a decisão, porque essa decisão traria para ele também um benefício com o Senhor. Né? Aquele que recebe alguém em nome do Senhor, pelo amor movido de Deus no seu coração, recebe o próprio Senhor. Não é? Então, ele queria que Filemon fosse participante dessa decisão, de verdade. Ele era muito persuasivo, mas essa persuasão ela era com o intuito de que ele participasse do amor de Cristo, como Paulo participava. Né? E agora, esse é o texto mais importante da pregação de hoje. Se ele o prejudicou em algo ou deve alguma coisa, você ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. Não para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Confiante na sua obediência, escrevo a você, sabendo que fará ainda mais do que eu peço. Então aqui Paulo está falando, se tem alguma dívida dele, e nós sabemos agora que possível dívida seria essa. Alguns dizem que Onésimo, antes de fugir, roubou o seu senhor, né, que faz bastante sentido, até justifica a fuga. Mas, mesmo se isso não seja real, né, o fato dele ter fugido, ele já se torna devedor do tempo que ele deixou de dar para o dono, para o senhor dele. Então, ele deve. Financeiramente, ele deve. E aí, Paulo falando, tá bom, ó, se só no amor não rolar, eu tenho mais uma carta na manga, eu pago. Se ele te deve alguma coisa, eu te compenso, eu pago. A dívida que era dele, eu pago. Né? No objetivo, então, quando Paulo recomenda a Filemon que receba Onésimo, ele assume essa conta. No objetivo de trazer conciliação entre senhor e escravo, ele assume o prejuízo. Por acaso você conhece alguma história assim? Alguém conhece alguma história? Em que alguém intercede, alguém se coloca para trazer reconciliação entre alguém que era escravo e o seu senhor? Né? Aqui Paulo imita Cristo. Olha como Paulo aprendeu. Aquele que era perseguidor de cristão, tem um encontro pessoal com Cristo, conhece a Cristo, ele passa a ter intimidade com Cristo. E ele tem tanta intimidade, tanta proximidade, que ele começa a ser como Cristo. Então Paulo aqui, ele está representando isso. Alguém que aprendeu com Cristo como deve ser feito. E ele escolheu pagar o preço. Ele falou, se tiver alguma coisa aí no meio, eu pago. Que é como Cristo fez por nós. Cristo diz para você assim, tem alguma dívida que você tem com o Senhor? Eu pago. E na verdade ele pagou. Não é assim? A palavra diz, né, a cédula da dívida que Deus tinha contra nós, Cristo pagou.
Né? Você entende agora essa relação de nós como Deus, como Senhor, nós como escravos? Nós somos devedores dele. Ele é nosso Senhor, Ele nos fez para a sua glória. Então, o tempo que nós estávamos afastados em pecado, né, e todos nós tivemos algum tempo em pecado, mesmo uma criança que nasce de pais cristãos, né, ela é uma criança pecadora, ela precisa de redenção, ela precisa de Cristo. Né? Então, o tempo que nós estamos afastados de Cristo, nós estamos acumulando uma dívida com Ele. Não só essa dívida, mas os pecados que nós cometemos contra o Senhor, aumenta a nossa dívida. Então, nós somos devedores. Nós oramos até ao Senhor, Senhor, perdoa as minhas dívidas, né? Ou ofensas em algumas versões, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós temos uma dívida para com o Senhor. E essa dívida foi paga por Cristo. Ele se colocou entre nós e Deus, Pai. Ele se colocou entre nós e o nosso Senhor, nós como escravos e o nosso Senhor, e pagou a nossa dívida. Aleluia. Lutero já falava, inclusive, nós somos todos onésimos. Nós somos todos escravos fugidos da presença do Senhor. Todos nós sabemos o que é isso. A vergonha de quem sabe que é pecador. Nós todos fugimos do nosso Deus. Nós precisamos de um conciliador. Aleluia. Porque Deus já pensou nisso desde a eternidade e nos deu Cristo como nosso conciliador, aleluia. A obra de Jesus é para que Deus nos receba como receberia o seu próprio Filho. E Paulo usa esse argumento no versículo 17. Receba-o como se estivesse recebendo a mim. É isso que Jesus fez. Jesus é o Filho unigênito do Pai. Ele habitou a eternidade com o Pai. Quando ele morreu na cruz, ele está olhando para o Pai dizendo, eu paguei essa dívida, agora recebe-o como filho, como você recebe a mim. Deus Pai nos recebe como Ele recebe a Cristo Jesus, como seu Filho. E nós nos tornamos filhos de Deus. Ganhamos o direito de sermos chamados filhos de Deus, porque Cristo pede ao Pai que Ele nos receba como quem recebe ao próprio Cristo. Paulo usa esse argumento. Olha a profundidade do conhecimento de Paulo. Ele sabia exatamente o que Cristo fez por nós. E ele apela para isso a Filemon. Faça aquilo que Deus fez por nós. O termo receber aqui quer dizer receber no seu círculo familiar. Não é só recebe como escravo. O termo utilizado aqui do grego tem esse sentido de receber no círculo familiar. Então, antes, ele era teu escravo. Agora eu peço, rogo, que receba-o na sua família. Porque agora ele é teu irmão em Cristo. Amém? Paulo não quer apenas que a dívida financeira seja paga. Ele convida Filemon ao perdão. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime meu coração em Cristo. Confiante na sua obediência, escreva a você, sabendo que fará ainda mais do que eu peço. Então, a gente entende aqui nas entrelinhas que Paulo estava conduzindo assim, falando, libera ele. Não, ele falou lá em cima, não receba mais como escravo, mas receba-o como irmão amado, como irmão caríssimo. Entenda que o valor dele agora que ele é teu irmão, agora que eu o amo e que você o ama, porque é nosso dever amar o irmão, não é um sentimento que, às vezes não é um sentimento que vai nascer naturalmente, é um dever. Nós devemos amar o nosso próximo, devemos amar o nosso irmão. Então você que agora entendeu que tem que amá-lo, receba-o como irmão amado, não mais como escravo. Né? Há motivo suficiente para entendermos que Filemon, de fato, perdoou amplamente e publicamente ao Onésimo. Lembre que as cartas elas eram recebidas pelos líderes da igreja e depois elas eram lidas publicamente. A carta de Filemon talvez não precisasse ser lida porque era uma carta pessoal, mas ela está na Bíblia. Então entende-se que ela se tornou pública. Né? Então, será que Filemon ia falar, não, tudo balela isso aí, eu vou ficar com meu escravo e vai lá, porque eu vou te dar umas chicotadas. 39, como manda a lei. Vou te dar umas chicotadas porque você fugiu. Aí ele ia espalhar essa carta depois? Ia ficar feio para ele, né? Não faz sentido. Então, entende-se que ele perdoou. Não está escrito na carta, não tem uma resposta,
né? Mas historicamente e pelo contexto da leitura bíblica, entende-se que ele perdoou. Por isso que a carta, inclusive, veio a público. Na carta de Colossenses, fala como o Senhor deve lidar com o seu escravo. E a própria carta de Filemon se tornou pública e chegou aqui ao cânon. Ela entrou na nossa Bíblia e ela é lida por nós. E os ensinamentos que temos aqui chegou até nós. Então nós cremos que Filemon perdoou. Ele, mais uma vez, colocou em prática esse amor. Amém? Aleluia. Então, o que nós temos aqui como um aprendizado? A questão do perdão ela é importante, né? Então, Deus nos convida a perdoar aquele que te fez uma ofensa, aquele que tem uma dívida com você. Essa dívida pode ser financeira, mas raramente a gente está falando de dívida financeira quando a gente fala de perdão, né? Estamos falando de ofensas, né? Aquele que te ofendeu, aquele que te agrediu, aquele que disse calúnia, aquele que te gerou prejuízo mesmo, prejuízo financeiro, prejuízo à sua imagem, à sua fama, né? A pessoa que te difamou. Cristo faz um convite ao perdão. Mas esse tema do perdão já foi bastante trabalhado e normalmente é a tônica quando se prega sobre o livro de Filemon. O que eu quero frisar hoje é o papel de Paulo. Porque Paulo podia deixar a coisa rolar. Vamos ver se Filemon tem prática do amor mesmo. Manda lá o escravo, vamos ver o que ele faz. Mas Paulo escolheu parar o seu tempo, porque ele amava muito, para escrever uma recomendação. E não é uma recomendação qualquer, tipo, eu sou teu apóstolo, hein? E dá uma apostolada, como a gente fala, né? Dá uma carteirada. Ele tinha direito, ele disse, eu tenho direito. Ele fala, inclusive, você me deve até a tua própria vida, tá? Se eu quisesse, eu podia pedir a tua vida. Mas ele escolheu outro caminho. Ele escolheu um caminho do amor. É uma carta super leve, é uma carta branda, uma carta gentil. Porque ele está intercedendo, ele está falando, meu irmão amado, fiquei sabendo que o teu amor é prático, todo mundo fala do teu amor para com os santos, que você tem sido consolo para mim e consolo para os santos. Né? Olha, o que aconteceu é que eu encontrei o teu escravo, e eu amo, e ele se converteu, e ele hoje é uma pessoa maravilhosa, ele é um servo de Cristo, e ele tem sido o meu consolo aqui na prisão. Mas eu quero agir de forma correta com você, meu irmão, eu não quero te enganar. Então eu estou te enviando o seu escravo para que você decida o que fazer. Mas lembre-se, agora ele é teu irmão. E assim como Cristo foi mediador da nossa relação com o Senhor Deus, eu quero ser o mediador da sua relação com esse escravo. E eu te recomendo, receba-o não como escravo, receba-o como irmão amado. Uma carta toda gentil, porque ele escolheu ser um pacificador. Ele escolheu ser esse mediador, ele escolheu o caminho do amor. E quantos de nós, às vezes, escolhemos o caminho do direito? É meu direito isso aí. Não, fulano, vai lá e reclama mesmo, é teu direito. Vai lá e mete a mão. Você é tonto, fica apanhando. Quantas vezes a gente, inclusive, ouviu conselhos como esse? Não, vai ficar quieto, tem sangue de barata? Vai lá e mostra quem é você, mostra os seus direitos. Nós não somos tentados dessa forma, irmão? Quem não ouve todo dia isso no trabalho? É que poucas pessoas aqui trabalham em grandes empresas, com muita gente como eu, mas, gente, a gente ouve isso todo dia. É fofoca todo dia, é intriga todo dia. Mas isso não é o seu direito. Eu acho que nós mesmos nos falamos isso. Não, eu vou lá e vou falar, porque é meu direito. Paulo está dizendo aqui, eu sei que é teu direito, mas eu apelo para o amor. O amor perdoa. O amor cancela a dívida. O amor é o que dá valor para as pessoas. E essa pessoa é muito amada. Então, o convite que eu faço é, quando você ouvir isso de alguém, lembre-se que aquela pessoa que está sendo ali requisitada é uma pessoa amada. E ela tem valor. Quando você fala, eu vou fazer mesmo, vou meter a mão porque aquela pessoa ali fez algo comigo, lembre-se que aquela pessoa é amada. É por aquela pessoa que Cristo foi para a cruz. Eu também sou filho de Deus, o povo gosta de botar no carro. Tá bom, então lembre, quando alguém bater na tua traseira, lembra que ele também é.
que Cristo morreu por ele, sendo ainda pecador, como você também era. Lembre-se que a pessoa que pode ser alvo da tua ira, ela é amada. E Cristo te faz esse convite. Ame essa pessoa. Receba não como escrava, receba não como alguém que te deve algo, receba como um irmão ou uma irmã amada em Cristo. Né? Em 1 Coríntios 11, 1, Paulo diz: sejam meus imitadores, como também sou imitador de Cristo. Nessa carta nós vemos a prática disso. Paulo, literalmente, fazendo como Cristo faria. Na verdade, ele sendo intercessor, como Cristo foi, se colocando como mediador entre escravo e senhor. Cristo fez isso por nós. Paulo estava fazendo, e ele nos adverte: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então sejamos pacificadores, sejamos ponte entre escravo e senhor, entre aquele que tem direito e aquele que foi injusto. É claro que tem todo o arrependimento. Onésimo se converteu, se arrependeu, né? Sem arrependimento, não há perdão. Se a pessoa não pedir perdão, se não se arrepender, né, você pode escolher perdoar, mas a pessoa continua em pecado. A ação de perdoar fala muito sobre você, mas a pessoa continua em pecado. Temos que ser mais do que isso. A gente sempre fala: não, perdoa no seu coração, você já está fazendo a sua parte. Você está fazendo uma parte. Quando você perdoa, de fato é importante. Mesmo que a pessoa não peça perdão, se você perdoa no seu coração, já é algo, né? Isso já é importante. Mas você precisa se mover para que aquela pessoa entenda o que fez. Você precisa ser instrumento do Senhor e do Espírito Santo. Precisa orar por aquela pessoa. Né? Alguém aqui ora pelos seus inimigos? Alguém aqui ora por aquela pessoa que meteu um processo contra você? Né? Me dei conta de que não orei ainda. Agora. Será que você ora por aquela pessoa que te disse ofensas e inverdades sobre você no trabalho? Não, mas eu já liberei perdão para ele no meu coração. Dê um passo a mais, irmão. Seja intercessor, como Cristo fez por nós. Sejamos imitadores de Paulo, como Paulo foi imitador de Cristo. Amém? Nós não sabemos o que Deus tem para a vida das pessoas. Nós não sabemos o quão importante ou fundamental Deus pode nos fazer nesse percurso. Deus nos chama para sermos coparticipantes da sua obra. Ele nos chama para representarmos Ele, né? Para sermos seus imitadores. Quanto a Onésimo, nós temos hoje o benefício do tempo. Passados 2000 anos, mais ou menos, disso, um pouquinho menos, entende-se que isso tenha acontecido por volta de 60, 62 depois de Cristo. Nós hoje podemos saber, né? Então, os estudiosos e outros escritos sobre a igreja primitiva apontam que, sim, Filemão perdoou Onésimo e Onésimo se tornou um irmão proeminente da igreja primitiva, sendo apontado, inclusive, como bispo de algumas regiões. Eu fui pesquisando alguns comentários bíblicos que eu li e outros estudos colocaram ele como bispo de Bereia, que fica na atual Grécia, bispo da Macedônia e até bispo de Bizâncio, que era o título dado ao bispo de Constantinopla, depois. Né? Esse nome foi atribuído depois. Então, a tradição cristã aponta para que esse Onésimo tenha sido um líder importante da igreja. E, inclusive, ele foi um dos principais colecionadores das cartas paulinas. Ele reuniu cartas paulinas e preservou-as. Eu entendo que é por isso que a carta de Filemão está aqui. Porque ele preservou. Essa carta era importante para ele, né? Vamos combinar? Era uma carta importante, ele preservou ela junto com outras cartas de Paulo. Mas talvez nós só tenhamos as cartas de Paulo preservadas porque esse irmão fez isso. Esse irmão que foi perdoado. Esse irmão que foi recebido como irmão caríssimo, como irmão amado. Talvez se ele tivesse sido recebido como escravo e ido para uma cruz, era direito de Filemão fazer isso. Eu creio que Deus daria outro jeito para que as cartas chegassem até nós. Mas o fato é que, possivelmente, as cartas chegarão até nós por causa da ação deste homem. Olha que importante. Então, quando nós somos intercessores, como nós intercedemos por alguém e servimos de ponte para o Senhor, talvez nós estejamos colaborando de forma grande para os planos de Deus.
Talvez nós estejamos nos tornando peças importantes para que os objetivos do nosso Deus se concretizem. Então, quando nós estamos sendo intercessores, estamos abençoando pessoas que vão ter um papel no plano de Deus. Pessoas que são amadas por Deus. Amados, filhos queridos, caríssimos. E nós somos parte disso. Nós somos partes do amor de Deus. Amém?